Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um NPWcast. Hoje com muitas novidades, notícias incríveis e, claro, com pessoas muito especiais que têm muito para agregar para a gente. Afinal, vamos aprender muito no dia de hoje. Quero apresentá-las, são duas pessoas extremamente experientes. Uma parceira nossa da NPW que se chama High Excellence. São duas sócias com muita experiência e muitas novidades aqui para a gente. Quero trazer para vocês a Bruna Cavallari, que tem 8 anos de experiência no mercado corporativo e 6 anos, claro, trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas e hoje com um papel incrível que é ser empresária. E a Carol, que tem também, a Carol De Biasi, ela tem 12 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Imagine o desafio que a Carol passou durante essa trajetória. Quero apresentá-las aqui com muito prazer, agradeço muito pela visita de vocês e com certeza o conteúdo que vocês vão agregar muito pra gente aqui hoje. Com certeza. Ká, quero agradecer o convite para estar aqui. Para nós é uma alegria poder compartilhar, né, esse momento, vir contar um pouco aí dos nossos desafios, né, como você mesmo falou. 12 anos aqui na minha bagagem, realmente tenho muita história para contar, coisas assim que às vezes eu conto, as pessoas nem acreditam. Mas agradecemos o convite, estamos muito felizes em estar aqui. Que ótimo. E é uma honra enorme estar aqui com você, Ká. A gente tem muita admiração por você, pela NPW, e ser parceira também já nos deixa muito feliz. E estar aqui hoje para contribuir com conteúdo, com conhecimento e com histórias engraçadas também vai ser muito legal. Maravilha, porque eu sempre falo que nós não fazemos nada sozinho. E nós não sabemos tudo. Então, já que falamos de pessoas, precisamos de pessoas. Sim. Né? Essa troca, ela é necessária. E muitas vezes a gente ensina e muitas vezes a gente aprende. E hoje, com certeza, eu estou aqui para aprender com vocês. Que vocês têm muito aqui para ensinar para a gente e para todos aqui que nos escutam. Bom, falei para vocês um pouquinho da nossa parceria. Né? A NPW tem uma parceria muito forte aí com a RAI. É uma empresa focada em gestão de pessoas. E elas têm mais detalhes para passar para a gente o que essa empresa faz, por que ela é focada em gestão de pessoas. Então, quero deixá-las aqui bem à vontade para trazer informações para o público, explicar o que vocês fazem, como que o mercado precisa de vocês. Fiquem à vontade aí para compartilhar. Muito bom. Para começar, eu queria compartilhar uma premissa que a gente sempre traz, e eu acho que ela define bem o propósito da RAI existir, né? Que é uma frase do Simon Sinek, é um especialista americano que fala sobre liderança, desenvolvimento de pessoas, e a gente adotou essa frase, né, aqui para a RAI, que fala o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nossa, que forte, hein? Super forte. Então, nós adotamos essa frase como uma premissa. Exatamente por quê? Porque a empresa, o CNPJ por si só, a sede da empresa sozinha, vazia, ela não funciona, não produz, não entrega resultado, não tem muita utilidade, né? Não tem vida ali. Então, são as pessoas que fazem o negócio acontecer. Os resultados serem alcançados, os problemas serem resolvidos. Então, ter esse foco nas pessoas e em desenvolver as pessoas, extraindo o melhor que elas têm, né, em prol de um objetivo em comum, em prol de uma visão de futuro, é uma das premissas e é o que a gente acredita e é o que a gente leva para as empresas, né, através do nosso trabalho, da consultoria, dos treinamentos, das mentorias que a gente aplica. E aí a Bru pode falar um pouco mais aí sobre essa gestão de pessoas na prática. A gente poderia passar aqui horas falando sobre como a RAI nasceu e o porquê que a RAI Excellence nasceu. Um dos nossos valores é a valorização do ser humano. E até conectando com o que a Carol falou, da frase do Simon Sinek, que é a nossa premissa, a gente percebe, que valorizar as pessoas que já fazem parte do time é uma excelente estratégia para você ter ganhos nos seus negócios. É muito comum ouvir empresários, donos, gestores, líderes, às vezes reclamar ali do seu próprio time, sem ao menos conhecer suas habilidades, os seus dons, os seus talentos e conseguir extrair o melhor deles para que todo mundo performe e alcance resultados. Então, o nosso propósito, que é gerar crescimento, lucro e liberdade, para que isso aconteça, um dos nossos valores é a valorização do ser humano, ou seja, nós valorizamos quem faz parte já do time. E por que eu comecei a falar disso? Para começar a falar
do que é gestão de pessoas. Porque toda vez que a gente vai, não todas as vezes, mas algumas vezes em que nós nos apresentamos, alguns empresários falam assim, não, mas vocês vão querer mandar todo mundo embora da minha empresa, vocês vão querer trocar todo mundo. Na verdade, a gente não quer isso, a gente quer aproveitar todo mundo que tem ali, porque sabemos o quanto custa demitir, recrutar, selecionar e contratar, né? Você é especialista nisso, sabe que é algo que demanda energia, tempo e dinheiro. E a RAI, ela nasce exatamente para fazer com que as pessoas ali do time sejam valorizadas. E como que a gente faz isso? Através de 4 pilares. Primeira coisa, cultura organizacional. Não adianta você ter as melhores estratégias se você não tiver uma cultura forte no seu negócio. Então, a gente começa um trabalho bem bacana, desenvolvendo ali a cultura, entendendo qual é a cultura e onde aquela empresa quer chegar. Até para ver a expectativa e realidade dos sócios, dos donos, dos líderes. E também trabalhamos na sequência gestão comportamental, em que a gente mapeia os talentos, mapeia os perfis comportamentais das pessoas, entende como está a empresa e faz devolutivas, para que as pessoas internamente saibam também utilizar essas informações, que não fique só uma informação jogada, né? Ah, ele é dominante, ela é influente, ele é conforme. Tá, e agora? O que a gente faz com isso? Também olhamos para atração e retenção de talentos, que é os processos de gestão. Então, como recruta, como seleciona, como que acompanha o desenvolvimento desse colaborador na empresa e, por fim, desenvolvimento da liderança. Então, esses 4 pilares são os pilares que embasam a nossa metodologia. Nossa, incrível, muito, muito bom. E claro, não daria para deixar de comentar com vocês que a parceria da RAI com a NPW teve um ponto muito em comum, que o assunto são pessoas, né? A NPW entende de pessoas porque a gente ajuda o mercado aí a contratar os melhores talentos, reter esses talentos, e a parceria com a RAI fortaleceu por conta também do domínio que elas têm nesse assunto de reter talentos e cuidar de pessoas. Então, muito incrível o que você trouxe dos 4 pilares. E o que a RAI faz para o mercado? Porque eu entendi que você trouxe o conteúdo, né, que são a base, são os pilares, mas os gestores, os líderes, os empresários que nos escutam aqui, como que eles acessam a RAI? Que tipo de formato vocês conseguem levar essas informações para as empresas? Esses 4 pilares, tem um modelo de workshop dentro da casa do cliente? Consegue passar um pouquinho mais de informações? Porque, com certeza, e pegando o gancho do que a Carol trouxe, nós trabalhamos com pessoas, os nossos clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, os parceiros são pessoas. Então, muitas vezes nós temos times incríveis dentro das empresas, mas não tem um cuidado para entender, para conhecer cada pessoa, necessidade, limitações, potenciais, porque todo mundo tem e nós podemos desenvolver essas habilidades. E com certeza, com a ajuda da RAI, esses cenários que eu trouxe para vocês fica muito mais fácil e a gente acaba potencializando e ficando mais leve o nosso dia a dia. Então, é interessante para todas as empresas desfrutarem dessa experiência que a RAI traz com a competência de vocês, mas talvez precise ficar um pouco mais claro como que a gente leva essa informação, esse conteúdo para as empresas, o formato. Consegue dar um pouquinho mais de detalhes, Carol, para a gente? Claro. O objetivo é simplificar a gestão de pessoas, né? A gente sabe que um dos maiores desafios dos empresários, né? E a gente tem até pesquisas que a gente já aplicou, que o maior desafio, é a gestão de pessoas. É lidar com pessoas, é entender as pessoas. Por quê? São diferentes, têm expectativas diferentes, têm perfis diferentes, têm uma história de vida, um diferente do outro. Então, como fazer tudo isso dar certo? Como colocar cada pessoa no lugar certo e fazer tudo isso funcionar de uma maneira sincronizada, né? A gente sempre associa com o Cirque du Soleil, quando tem aquelas apresentações lindas, tá todo mundo sincronizado, movimento, um espera, cada um sabendo o seu momento de entrar, de fazer a sua apresentação, né? Então, quando a gente vê tudo aquilo acontecendo, aquele espetáculo acontecendo, a gente nem imagina tudo que tem por trás, né? Todo o ensaio, todos os ajustes, todo o pensamento, toda a estratégia que foi colocada para que aquele final fosse entregue. E a gente associando isso com a empresa,
É exatamente isso que tem que acontecer. Nós temos os talentos ali, e tem que existir essa gestão de pessoas por trás, essa questão estratégica mesmo, para quê? Conectar as pessoas com os objetivos e com a visão que a empresa tem de futuro, conectar isso e fazer isso acontecer. Usando os talentos das pessoas, com as pessoas certas nos lugares certos, né? A gente gosta de falar essa expressão. Porque quando as pessoas estão no lugar certo, elas conseguem performar e entregar o resultado que é esperado, né? Além do outro lado, que elas ficam satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo, elas se sentem felizes, se sentem pertencentes, né, em fazer parte daquela empresa. Então, para a gente começar, a ideia é simplificar a gestão de pessoas, porque o que às vezes acaba acontecendo? Eu tenho 5 pessoas no meu time, não preciso de gestão de pessoas. Só que, a partir do momento que existe uma pessoa na empresa, ela precisa ter gestão de pessoas. É claro, vai estar adaptado ao momento da empresa, vai ter ferramenta que ainda não vai se aplicar ao negócio dela, vai ter processo que ainda não vai se aplicar, mas se desde o início ela já tem essa base, o negócio ele vai crescendo de uma maneira estruturada. E a base vai estar bem fundamentada, porque se a gente não tem uma base fundamentada, aquilo cresce e depois qual que é a chance de permanecer em pé ao longo do tempo. Então, como a metodologia que a gente trabalha, que uniu a minha experiência, né, de 12 anos aí com gestão de pessoas, com a experiência da Bru na frente de negócios ali, atuando, entendendo a dor que o empresário tem no dia a dia com pessoas, a gente uniu isso e desenvolvemos a metodologia que é a metodologia que a gente aplica hoje, né, nos clientes, que é o método For Liberty. E por que For Liberty? Porque são 4 pilares que são trabalhados exatamente para trazer crescimento, lucro e liberdade para os negócios. Porque qual que é o sentido de uma empresa existir se ela não prevê um crescimento futuro? Ou qual que é o sentido de uma empresa existir se ela não quer ter lucro? Aí uma empresa sem fins lucrativos é outra abordagem, mas uma empresa que nasce ali para ter uma operação e ter retorno financeiro, ela visa o lucro. E também qual que é a razão de ter lucro, de ter crescimento e não poder usufruir disso. Então, por isso que a gente traz a liberdade também, para que isso seja uma realidade dentro da empresa e a empresa com os processos bem fundamentados, com as pessoas funcionando da maneira certa, a empresa ela funciona independente do dono, do sócio, estar lá na empresa ou não. E com essa ideia, a gente, né, coloca ali, prega a questão do legado. Então, eu comecei a empresa hoje para ela durar gerações. Então, você constrói a empresa com uma cultura fundamentada exatamente para isso, para que ela dure 3, 4 gerações e perdure ao longo do tempo. E como a gente faz isso? Existem algumas formas de entrega que a gente oferece para as empresas de acordo com o momento que cada empresa está vivendo. E, Bru, você pode contar, compartilhar aí como que a gente faz? Sim, sim. Bom, a gente tem o nosso maior produto é a consultoria, que é uma consultoria completa, em que a gente passa por esses 4 pilares. Então, a gente começa pela cultura organizacional, a gente passa pela gestão de comportamento, depois pelos processos e, por fim, na liderança. E além disso, tem um diferencial muito grande da RAI, que é o impacto emocional que gera. Porque o nosso olhar, quando a gente fala desses pilares, ele é racional. Mas a gente entende também que para as pessoas mudarem o seu comportamento, para elas terem novos resultados, uma mudança na mentalidade precisa acontecer. Então, além de trabalhar esses 4 pilares, a gente também faz treinamentos comportamentais, que são treinamentos que a pessoa percebe ali a identidade dela, ela começa a se conhecer melhor, também desenvolve inteligência emocional e várias outras mentalidades. Uma delas é a mentalidade de vendas, mentalidade financeira, que às vezes, que na maior parte das vezes, as pessoas nunca tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. E a forma como a gente aplica faz com que a pessoa pare para pensar na vida dela, refletir o que ela já viveu até então e onde ela quer chegar. E com essa transformação, ela muda os comportamentos dela. Não porque a gente faz uma lavagem cerebral, não, mas simplesmente porque ela percebe que aquela mudança vai trazer ganhos para ela, para quem está em volta dela e, consequentemente, para a empresa também. Então, é um trabalho, Ká, que é muito interessante a consultoria, porque nós conseguimos atuar desde o dono
até a pessoa de serviços gerais. Então, assim, é todas as esferas, né? A gente vai no estratégico, a gente atua no tático e a gente atua no operacional. Mas a gente também entende que tudo começa na liderança de cima, nos idealizadores do negócio. Quem ali é o dono ou o sócio, ou, enfim, o que representa a maior hierarquia, né, que tem na empresa. Muito bom. Então, além da consultoria, a gente também consegue levar apenas os treinamentos comportamentais para as empresas. Então, tem empresas que já têm um RH bem estruturado, que os processos já acontecem, que a cultura é forte. Então, a gente consegue levar os treinamentos comportamentais para essas empresas, que seria um pedacinho da consultoria, né? Mas a gente também não pode aplicar esses treinamentos em qualquer empresa, porque senão não vai gerar o resultado que eles querem. Então, para esses treinamentos gerarem o resultado esperado, precisa aí de toda essa construção. Então, tem empresas que precisam da consultoria completa, e é o que a gente oferece. Mas também, como a Carol falou, tem empresas que às vezes não estão no momento da consultoria. Por quê? Porque demanda tempo, dinheiro e esforço. Então, a gente também oferece outras formas para levar esse conhecimento, essas experiências, esse conteúdo, que são os nossos workshops, treinamentos. A gente faz treinamentos técnicos, em que a gente passa toda a nossa metodologia para a pessoa ali entender e ela mesma aplicar na própria empresa, que são treinamentos mais curtos, mais rápidos e também com um valor de investimento menor. Também temos mentoria, em que a gente acompanha por 2 meses as pessoas, os empresários ou os líderes, para que eles desenvolvam em si essas habilidades de liderança e também consigam passar para as pessoas para o seu time como um todo. Muito bom, muito bom. Novidades incríveis aqui, né, gente? Nossa, muita coisa que a gente aprende com essas duas garotas. Vou chamar garotas porque elas são jovens. Muito obrigada. São jovens. E eu entendi também, pelo que vocês trouxeram aqui, que pode ser uma empresa pequena, média, grande, como você comentou, né, Bru, que tem a camada operacional, o tático, Exato. o estratégico. Então, vocês têm algo direcionado para o público certo, Exato. o conteúdo certo, e isso pode acontecer dentro do cliente ou vocês também oferecem dentro da estrutura da Rai? Porque, às vezes, hoje, eu digo isso porque muitos clientes hoje estão no remoto, estão no híbrido, muitas Sim. empresas diminuíram o espaço físico. Sim. E muitas vezes, para trazer um treinamento, uma consultoria, um workshop como esse que você trouxe, talvez não tenha espaço. Então, vocês também têm essa modalidade, se o cliente quiser alguma coisa na estrutura de vocês? Sim, a gente consegue levar ele para a nossa estrutura. A gente está hoje num prédio em que tem auditórios, tem salas de reuniões, então a gente consegue levar para o nosso espaço físico e também conseguimos ir até o cliente e fazer para eles, ali, dependendo da necessidade, a gente elabora algo exclusivo para poder fazer junto com eles. Muito bom. Queria até compartilhar um Claro. case de um cliente que nós tivemos, que eram 3 sócios e tinha sócio no Brasil, sócio em Portugal, sócio na Argentina, né? Cada um ali num lugar, o time inteiro remoto. E a gente fez, né, a consultoria com eles, então tudo encontros online, a gente conseguiu entregar, né, extrair ali, a gente vê que não teve prejuízo ter essa mudança, né, do presencial para o online, pelo contrário, foi super produtivo, os resultados foram alcançados. E o mais legal, assim, a gente finalizou o trabalho com eles com um treinamento comportamental, né, e aí foi para o time inteiro e foi presencial. Então, todos vieram, né, na mesma data, eles reservaram ali um espaço num restaurante, foi bem bacana, e a gente foi para aplicar o treinamento. E foi um momento em que eles se conheceram, porque tinha muita gente do time que se conhecia, sim, por online, mas eles nunca tinham se visto presencialmente. Então, foi um momento marcante para a empresa, né, e a gente viu ali o quanto dá para o trabalho ser feito. No online, no presencial, no híbrido, com o objetivo, ele é alcançado da mesma maneira. E esse cliente, ele se refere, ele sempre se lembra desse momento, porque foi um marco realmente para a empresa. Muito bom, muito bom. Nós escutamos muito, né, na NPW, e eu quero compartilhar com vocês também, até pela experiência que vocês têm. As pessoas têm muita dificuldade de comunicação, muitas vezes, né? Então, o time ele não fica íntegro e não fica engajado, muitas vezes por falhas na comunicação.
muitas pessoas no lugar errado, Sim. tem habilidade para fazer uma coisa e está fazendo outra coisa. Sim. E hoje nunca se falou tanto em turnovers alto dentro das grandes companhias. Então, eu tenho certeza que com esse trabalho de vocês, com todas as etapas que vocês trazem de competência técnica, treinamentos comportamentais, a abordagem da inteligência emocional, a construção de uma empresa sólida, formando pessoas para que gradativamente ela cresça na mesma proporção da maturidade das pessoas, isso agrega muito valor para as grandes companhias. Com certeza. E eu trago para vocês também essa informação, porque muitos clientes da NPW, assim, a primeira fala deles, né, quando a gente faz uma reunião, até para entender como que nós podemos ajudá-los, é assim, nossa, o nosso turnover está tão alto, pós-pandemia, as pessoas não são mais as mesmas, muitas pessoas com depressão, transtornos de ansiedade, ficam muito tempo, assim, ociosos e não conseguem focar no que precisa, a trajetória das pessoas dentro das grandes companhias, um tempo muito curto. Então, eu acredito também que esse tema que vocês trazem para a gente vai muito ao encontro também dessa dificuldade que as empresas enfrentam de nós termos bons profissionais, pessoas muito bem qualificadas, mas algo está fora do eixo, né? Perfeito. Talvez alguma coisa que a Bruna trouxe aqui de alguma questão para ajustar na inteligência emocional ou conhecer melhor a equipe. Então, como é que vocês enxergam esse turnover alto no mercado? E eu digo isso, não tem um segmento específico, porque dentro da NPW, o segmento de clientes que nós atendemos, ele é muito eclético, né? Então, nós temos faculdades, startups, fintechs, farmacêuticas, enfim. E a fala dos gestores e da liderança, independente do perfil, se ele é um júnior, se ele é um pleno, se é um sênior, se é alguém para a área de marketing, se é alguém para a área de tecnologia, a fala não muda. Então, como é que a gente pode mudar esse cenário, incorporando essa competência que vocês têm com todo esse conteúdo brilhante, para que a gente comece gradativamente a ajudar o mercado também com essas questões que são pontuadas por todos da mesma forma? Realmente, ultimamente tem se falado muito no turnover alto e existem várias hipóteses que as pessoas falam. Uns falam que é a nova geração, outros falam que é a pandemia, outros falam que as pessoas não são mais as mesmas. Assim, Ká, o que a gente sempre fala? Tudo começa na cultura organizacional. A cultura, ela é a raiz das soluções dos problemas da empresa. E por que eu estou falando isso? Eu poderia falar aqui de diagnóstico, de como a gente pode diagnosticar o que está acontecendo na empresa, poderia falar de mapeamento comportamental para entender se as pessoas estão nos lugares certos, poderia falar de processos de atração e retenção de talentos, mas se a empresa não viver um propósito de verdade, se ela não tiver clareza da riqueza que ela gera para as pessoas, do problema que ela resolve e como que ela faz isso, qual é a missão dela, e quais são os valores que norteiam ali cada passo do negócio, tudo que vem depois não vai ter valor. Tudo começa ali. Por que estamos aqui? A quem servimos? Para quê? Né? O que nos move? O que nos faz levantar da cama? Tem muita gente que acha que isso é romance, que é bonito no PowerPoint. E não é assim. Na verdade, isso é muito mais real do que se parece. Porque com a pandemia, acho que a pandemia ela só mostrou quais empresas estavam preparadas para um jogo de gente grande e quais não estavam. Porque muitas sobreviveram. Na época do primeiro lockdown, eu tinha uma escola que a metodologia só era aplicada presencialmente. E do dia para a noite, tivemos que mudar toda a forma de entregar o resultado, de gerar a riqueza que a gente gerava através do método online, que era totalmente desconhecido pela marca, pela história da empresa. Então, assim, como que sobreviveu? Porque nós sabíamos ali o que a gente estava fazendo. A diferença com o lockdown foi, agora a gente vai mudar o formato de continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Não foi algo tão simples, assim, hoje eu falo, né, de uma forma mais simplificada, mas naquele momento a gente sentou, olhou para onde a gente queria chegar e pensou, se não dá para ir por esse caminho, por qual caminho nós vamos? E a discussão foi de como a gente ia resolver esse problema. Mas todos do time tinham clareza do problema que eles resolviam.
A diferença foi entender qual era o novo caminho que a gente ia seguir, já que o presencial não era mais possível. Então, é nesse ponto que eu quero mostrar a importância da cultura. Porque depois disso, aí a gente vai falar de mapeamento. Será que aquela pessoa, o talento que ela tem, que é todo comunicativo, vai ser bom para ela ficar numa sala fechada analisando planilha, por exemplo? Talvez não, porque com o tempo, realmente, ela vai entrar num burnout. Porque a identidade dela, quem ela é de comunicação, é de extroversão. Você colocar ela no momento introvertido e para ficar analisando contratos, redigindo coisas, não vai fazer bem para ela com o tempo. E aí, isso somado a todas as questões pessoais que a pessoa passa, vira uma bomba. Né? Então, e o inverso também, né? Se você pega uma pessoa introvertida e coloca para se comunicar, para falar em público, para fechar negócio, ela não vai performar. Talvez ela comece ali num resultado legal, mas com o tempo, isso realmente pode ser nocivo para a pessoa e, consequentemente, para a empresa. Uhum. E a falta de clareza, né, de qual o problema que a empresa resolve, se isso não está claro na cabeça lá dos sócios, de quem está no topo da pirâmide, isso vai se refletir também né, em quem está abaixo, ali, em quem está realmente fazendo a coisa acontecer no dia a dia. Porque às vezes a gente pergunta, o que você faz aqui? Aí a pessoa fala, eu faço orçamentos, ou eu tiro pedidos, ou eu cuido da logística. Mas será que é só isso que ela faz? Não consegue ter uma dimensão do que essa atividade que ela faz vai trazer de solução para alguém. E muitas vezes essa falta de ter essa conexão, de ter um porquê maior, é que fica aquele vazio. Então a pessoa ela trabalha só voltada para a atividade em si que ela faz e não tem muito sentido. Então se ela sair daquela empresa e ir para outra, não vai ter diferença, porque ela tira pedido aqui, ela vai continuar tirando pedido lá. Então, quando a Bruna coloca essa questão do propósito, isso muda o jogo, porque a pessoa ela se conecta com o propósito da empresa, com o problema que a empresa resolve, com a solução que ela vai promover e com a diferença que ela vai fazer para alguém, e não só com o fato de operar um sistema e tirar um pedido. Foi importante o que você trouxe, Carol. Vou pegar um gancho, uma informação bem interessante, que muitas pessoas elas trabalham nas empresas tendo domínio da atividade que ela precisa executar, mas muitas vezes não sabe o que a empresa faz para o mercado, o que a empresa entrega para o mercado. Então, assim, qual que é o objetivo dessa empresa existir? Sim. Então, assim, se eu fui contratado para escrever nesse caderno, é isso que eu sei fazer. Mas o porquê que eu tenho que fazer isso? Lá na ponta para a empresa entregar o que para o mercado? Qual é o impacto que gera? Qual é o impacto? Então, essa falta de clareza, por isso que eu falei também anteriormente da comunicação, Sim. porque fica desmotivante. Exato. Fazer todos os dias as mesmas coisas, sem saber por quê. Sem saber o porquê, Exato. sem enxergar um crescimento da minha parte como profissional. E mais do que isso, o que a empresa faz para o mercado? Por que ela existe? Qual que é o segmento dela? Exato. E por isso que lá na ponta, ela entrega isso porque a Karina escreve nesse caderno. É a minha parte para entregar esse processo na ponta, Exato. no mercado. Então, essa falta de clareza, muitas vezes, atrapalha até a performance do profissional e falta de visibilidade. Perfeito. Né? E aí, até voltando para a sua pergunta, Ká, então, assim, não tem como a gente saber qual que é a causa raiz sem fazer um diagnóstico, sem olhar. Mas a gente sempre começa pela cultura porque é muito comum as pessoas que fazem parte do negócio não saber o que elas fazem. Elas sabem ali o job description delas, né? As responsabilidades. Legal. Isso quando sabe. Mas, no geral, elas sabem o que elas têm que fazer no dia a dia. Mas esse impacto que ela gera, elas não têm consciência. Mas a boa notícia é que tem como a gente desenvolver uma cultura forte, tem como a gente medir o quanto as pessoas estão desempenhando ali, o quanto elas sabem, o quanto elas vivem a cultura. Tem como a gente fazer esse time que talvez hoje, aos olhos do dono, seja improdutivo, ser transformado em um time de excelência. Porque uma das coisas que a gente escuta bastante também, Ká, meu time não está engajado. A palavra engajar agora tá em alta. Virou moda. Meu time não engaja, o que eu faço para engajar? Então, assim, pegando até o gancho do que a gente estava falando do propósito, existem duas questões, duas experiências que o ser humano, como ser humano, independente de crença, de história, de vida, de perfil,
são necessárias para o ser humano, que é a importância e o pertencimento. Então, nós, como seres humanos, queremos ser importantes para algo ou para alguém. E nós, como seres humanos, queremos pertencer a algum lugar. A gente tem essa necessidade. Então, isso também se reflete dentro do negócio, dentro da empresa. Então, se o colaborador ele não se sente importante para aquele todo, ele não sabe qual que é o papel dele dentro daquele todo, e que se ele não fizer o papel dele, o todo não vai acontecer. Então, se ele não tem clareza da importância dele, e se ele não se sente pertencente àquele lugar, que se ele estiver lá ou se ele não estiver lá, tanto faz, vai ficar esse vazio. Esses 2 espaços não serão preenchidos. E ele vai ficar buscando maneiras de preencher, que é o que às vezes a gente escuta. Nossa, meu colaborador me trocou por R$50 a mais. Ele, na verdade, não foi os R$50 a mais. Foi a falta de importância, foi a falta de pertencimento, foi a falta de uma clareza de crescimento, de visão de futuro, de processos claros, de uma comunicação transparente. Então, assim, há uma série de fatores que impactam nisso, né? No colaborador sair de onde ele está e ir para uma outra empresa, né? Muitas vezes até para ganhar menos. A gente vê acontecer. Mas com uma perspectiva de crescimento muito maior. Exato. E com regras sendo levadas a sério também. Recentemente, a gente ouviu um caso de uma empresa que havia combinado a bonificação de uma forma com os colaboradores e depois, no meio ali, eles mudaram as regras do jogo. Então, os colaboradores estavam com uma expectativa de ganhar X de bonificação e aquele X virou Y. Só que o Y foi menor, não foi maior. Então, a frustração tomou conta ali. E ali é o que você acaba, assim, minando o seu negócio para que as pessoas comecem a olhar para fora. Não, aqui eu já percebi que eu não posso confiar na liderança, porque eles me pagam isso, eles me prometeram aquilo e não cumpriram. Então, será que as outras promessas vão ser cumpridas? Será que aquela visão de futuro que eles me passaram, aquela perspectiva que eu tinha, vai se cumprir? E aí você já quebra a confiança das pessoas. Então, com isso, já faz com que as pessoas... Poxa, deixa eu olhar aqui fora, deixa eu ver o vizinho se tem uma oportunidade melhor. E aí ele encontra, talvez, uma empresa que tenha uma cultura forte, uma cultura em que realmente ali não, aqui, se você alcançar esse resultado, você vai ter esse ganho. Ele já falou, opa, isso aqui tem valor para mim. Então, deixa eu entender melhor aqui, e aí acaba saindo. E aí quem ficou fala, nossa, ele saiu por R$100, ou por R$1.000, ou pelo dobro, não importa. Não foi só o dinheiro, tem muita coisa envolvida além disso. Para esses pontos, né, que a gente trabalha aqui, que nós estamos trocando essas informações, eu vejo também que nós tínhamos um mercado antes pandemia, né? Muitas empresas trabalhando fisicamente com o time ali, Sim. Todo mundo almoçando juntos, tomando aquele cafezinho na empresa. E depois dos 2 anos, né, que nós tivemos bastante mudanças aí no mercado, algumas empresas optaram por ficar realmente 100% no remoto, outras no híbrido e outras ainda voltaram para o presencial. Todo esse contexto dessas informações e da necessidade que vocês trazem do cuidado com pessoas, como que a gente faz isso num modelo hoje que muitas empresas estão no híbrido, muitas estão no remoto? Esse trabalho ele tem a mesma efetividade? Porque imagina, eu tiro a base pela NPW. Nós temos pessoas que moram em outros estados e trabalham conosco. Como é que a gente cuida dessas pessoas? Como que a gente engaja? Como que a gente implementa todos esses processos que vocês colocaram dentro da cultura organizacional como algo mandatório e necessário para a construção? Como é que vocês veem tudo isso, esse mercado, essas questões? Legal. Eu vou até trazer um exemplo. No sábado passado, nós estávamos ministrando um treinamento e estava falando exatamente sobre a importância dessas experiências, né? E como gerar isso. Fazer ali, por exemplo, uma orientação, dar um feedback informal, fazer um elogio ou chamar a pessoa para um café, né, e ter essa proximidade. E um dos participantes, ele tem pessoas em outros estados. E ele falou, olha, por exemplo, eu tenho uma colaboradora que está na Bahia, como é que eu vou fazer isso? Não tenho como chamar ela para tomar um café. Eu falei, ele pega um avião. Eu falei, claro que tem, vai até lá. Exatamente. Mas e isso vai exigir um pouco mais de criatividade, mas é possível, né? E aí foi uma sugestão que nós trouxemos para ele. Olha, hoje existem
várias empresas que, né, até surgiram aí dessa oportunidade de entregar coisas em qualquer lugar do Brasil para você você promover uma experiência para alguém. Eu falei, então, olha, você pode fazer o seguinte, você pode comprar, pedir para entregar alguma coisa na casa dela. E aí vai com um cartão, vai com uma coisa em nome da empresa. E você escreve ali o elogio que você faria pessoalmente com essa pessoa, você escreve e ela vai ter a experiência. É diferente? É. Mas de uma certa maneira você se fez presente lá, porque ela recebeu, quer seja uma flor, quer seja um café, ou um próprio... Entra no iFood, né? Entra lá, pede lá um café da manhã e pede para entregar. Você se fez presente, a empresa se fez presente e não é pelo que está sendo feito, mas é pela intenção. Então, essa intenção ela vai trazer muito mais valor, a pessoa vai se sentir valorizada, ela vai se sentir parte daquilo. Nossa, olha que bacana, eu não estou na mesma região, eu não posso estar lá presencialmente, mas eles mandaram entregar na minha casa e eu estou vivendo essa experiência. É o cuidado. Aqui. Exatamente. Cuidado. É a mensagem que vai por trás. E tem que ser genuíno. Acho que a genuidade, assim, de você fazer uma ação como essa é o que mais importa. Porque quando você realmente se importa com as pessoas do seu time, com as pessoas que estão ali em volta de você, pode ser que você faça uma ação dessa e não gere resultado. Então, assim, se você realmente se importa, uma ação como essa vai representar muito. Se você não se importa, você pode mandar entregar um caminhão de flores, um caminhão de pizza, que a pessoa vai entender, ela vai perceber a incoerência. Então, a genuidade de você realmente estar ali, entendendo a pessoa, treinando a pessoa, com atenção nas pessoas, ela é percebida pelos gestos mais simples. E existem várias formas de você demonstrar isso. Essa ideia que a Carol falou, eu achei genial, porque é uma forma de você estar próximo, estando longe, mas também e que também vai complementar aquilo que você tem que fazer no dia a dia, né? Exatamente. E foi até o que a gente falou. Eu falei assim, você tem momentos online com essa pessoa? Ele falou, não, isso aí já faz parte da agenda. Eu falei, mas você tem um momento informal online com essa pessoa? Ou você só loga com ela quando é para tratar de assuntos determinados ou uma pauta específica? Você simplesmente ligar para a pessoa e, olha, eu estou te ligando só para validar a sua habilidade de negociação. Você é excelente em negociação. Parabéns, continue assim. Isso muda tudo. E tem um valor para quem recebe. Uau, fui percebido. Uau, reconheceram. Isso realmente transforma as pessoas. Que legal, que incrível. Gente, o bate-papo, nós temos assunto para mais 10 horas. Com certeza. Uma fala uma coisa, a outra fala outra, a gente complementa. Que papo muito gostoso, agradável, muito prazeroso sempre quando a gente tem essa sintonia. Sim. Com vocês não seria diferente. Como sempre, incrível. Mas, assim, nós estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. É triste, mas necessário. Teremos outros episódios, bastante coisa bacana, outros conteúdos. Mas eu preciso deixá-las aqui bem à vontade para fazer uma chamada, porque eu entendi que tem algum evento muito bacana aí. Vocês fizeram tanto suspense no 31 de maio, eu quero que fale um pouco mais. Como é que a gente trabalha em cima disso? Bom, dia 31 de maio vai acontecer um workshop, uma ótima oportunidade para quem quer entender mais sobre gestão de pessoas, para quem quer conhecer mais a RAI e também a NPW, porque nós vamos fazer um workshop falando sobre como atrair e reter talentos. Exatamente. E assim, a gente está falando, né? É presencial, online. Tá resolvido esse problema, né? Essa objeção foi contornada, né, Carol? Exatamente. Então, a gente... hoje, o online, ele traz muito essa facilidade. Eu acho que é incrível, porque a gente consegue acessar pessoas do Brasil e do mundo, né? Num momento ali de troca que a tecnologia nos ajuda muito nisso, né? Então, vai ser online esse workshop, vai ser... eu tô em Salvador, não tem problema. Tô no Rio de Janeiro, não tem problema. Tô em São Paulo, maravilha. Então, a gente vai estar junto para trazer aí mais conteúdo, falar mais sobre processos de gestão de pessoas, né? Como a Bruna colocou, como atrair e reter talentos, né? A gente falou da questão da rotatividade, que é um desafio hoje nas empresas. Essa questão de acompanhar, de ter, oferecer oportunidades de crescimento para as pessoas dentro da empresa, como acompanhar isso
isso? Como que eu sei se é hora de contratar, se é hora de demitir, se é hora de treinar essa pessoa? Como que eu sei se ela está se sentindo satisfeita ou não dentro da empresa? Então, para tudo isso, para todas essas perguntas, existem processos que, se implantados, a gente consegue ter muitos e grandes resultados dentro da empresa. Então, nesse workshop, a gente vai falar sobre esse assunto. É para qualquer empresa, de qualquer tamanho, porque gestão de pessoas, como a gente falou no início, ela é para qualquer momento. Onde há pessoas, tem que ser feita essa gestão, exatamente. Então, a gente deixa o convite, né, para quem está aqui nos assistindo, para estar conosco no dia 31/5. Online. O link vocês liberam depois? Isso, vamos liberar o link. E o horário, Carol? Vai ser às 9. Isso. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, Vai com ser. quanto tempo de workshop? São 2 horas, né? Considerando o online. O workshop em si vai ser 1h30, mas tem aqueles 30 minutos onde a gente recebe as pessoas e os finaizinhos também. Mas o de conteúdo são 90 minutos, mas somando tudo dá 2 horas por essa recepção que nós fazemos. Maravilha. Então, pessoal, não percam. Eu estou contando os dias para participar, para aprender com essas duas mulheres incríveis. Dia 31 de maio, às 9 horas da manhã até às 11. O link disponibilizaremos depois. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, o tempo de vocês e todo o conteúdo que, com certeza, hoje eu saio daqui com um pontinho a mais, que eu aprendi mais alguma coisa com vocês. E quem nos escuta, com certeza, tem bastante pontos positivos aí, porque aprendeu muito com essas duas mulheres incríveis. Espero ter outros momentos com vocês assim. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Até. E assim, a gente que agradece, né, o convite, a oportunidade de estar aqui. Conte sempre conosco. Vai ser uma honra poder voltar também. E nos vemos dia 31 de maio, lá no workshop. É isso aí. Foi um prazer, uma alegria, muito gostoso. Passou muito rápido. E nos vemos dia 31. Obrigada, Cá. Obrigada, meninas. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau, até tchau. o próximo NPWcast com mais novidades. Tchau, tchau.